que eu vou chegar aí. Só deixa a sua Bíblia aberta. O que eu estarei falando nesta noite é sobre esperar. Nem sempre é perca de tempo. Eu vou repetir. Esperar nem sempre é uma perca de tempo ou perder tempo. Vou repetir para você entender. Esperar nem sempre é perder tempo. Pastor, o que significa a palavra esperar? Esperar significa aguardar. Esperar significa aguardar. Quando uma pessoa fala que está à espera de algo acontecer, numa situação que aos olhos dessa pessoa não tem mais jeito, o que nós dizemos? O que nós dizemos é: você está perdendo tempo em ficar esperando por algo que não vai acontecer. Quantos já ouviram isso aqui? Levanta a mão. Pessoas que chegaram até você e por você ter comentado algo que o Senhor iria fazer na sua vida, ela disse assim para você: isso nunca vai acontecer. E você querendo argumentar, você diz: eu estou esperando no Senhor. E essa pessoa vira para você e fala assim: eu vejo que você está perdendo tempo, porque Deus não vai fazer com você aquilo que você está dizendo. E dependendo de quem ouve e de quem está falando, isso pode afetar a sua fé. Isso pode te desmotivar. E o intuito desta noite é mostrar a você que o tempo de espera nem sempre é uma perda de tempo. Então o meu objetivo aqui em Deus, nessa noite, para vocês, é motivá-los a esperar. Mas não esperar como muitos esperam, somente esperando. Mas esperar dentro daquilo que o Senhor nos ordena a fazer no momento de espera. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, olha: Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Isso está em Salmos 37, 34. No Salmos 27, 13, diz assim: apesar disto, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Não podemos esperar naquilo que o Senhor nos prometeu sem ter esperança e sem confiar em Deus, porque aquele que espera que aquele que prometeu vai fazer, quando ele espera, mesmo ouvindo aquilo que os outros estão dizendo que não irá acontecer, a partir do momento que ele está esperando, ele está exalando ou mostrando que ele confia em Deus, confia naquilo que Deus prometeu e que ele tem esperança que Deus irá fazer como ele falou. Então, quando nós estamos esperando por algo que Deus prometeu, o que nós precisamos fazer? Precisamos confiar. Precisamos acreditar. E precisamos também perseverar. Perseverar naquilo que Deus nos falou que Ele iria fazer. O que eu estou querendo dizer aqui é que nesse tempo de espera, a sua fé não pode desfalecer. A sua fé tem que continuar a mesma ou aumentar. Porque o que o inimigo quer fazer é desmotivá-lo. O que o inimigo quer fazer é fazer você achar que Deus é mentiroso.
É fazer você achar que aquele que começa a obra, ele não termina. Que Deus é tardio para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Que Ele não irá fazer como Ele falou. Então você precisa aprender a como esperar. Olha o que o salmista vai dizer: espera no Senhor e seja forte. Coragem, espere no Senhor. Olha só o que diz, e eu quero repetir de novo. Espera no Senhor e siga a sua vontade. Eu vou repetir. Esperar é aguardar. Então, quando eu estou esperando, eu estou aguardando Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. Porém, nesse período que eu estou esperando, aguardando, o salmista vai me orientar a fazer algo. E o que ele me orienta? A seguir a vontade do Senhor. Então eu preciso esperar, seguindo a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que eu e você continuemos a acreditar, a perseverar. E aqui eu vou abrir um parênteses para você entender o que é isso. Eu disse pela manhã e vou repetir aqui agora. Amados, se há uma pessoa que poderia hoje, no momento, ser um exemplo para você ficar animado, ou motivado, ou confiar em Deus, em acreditar em Deus, sou eu. Porque quando Deus usou uma pessoa para falar que eu seria um pastor, um grande homem de Deus, eu ainda era mundano. Quando Deus usou uma mulher para dizer a esta família, que é a família da minha esposa, que eu seria um grande homem de Deus, eu era mundano. Quando Deus começou a usar os pastores, que eu comecei a ir à igreja, dizendo que Deus ia me usar muito, eu ainda era uma criança na fé. Quando Deus usou uma outra mulher, quando o Senhor nosso Deus me tirou o português, e eu fiquei 1 ano sem falar o português, ela disse assim: eu te vi assentado sobre uma pirâmide, e uma luz resplandecia sobre a sua vida. Parece algo simples, mas quando o Senhor nosso Deus começou a falar, muitos não acreditaram. Muitos queriam me tirar do foco. Quando eu então já estava dentro da igreja, quando me foram tirados todos os cargos, quando me expulsaram da igreja, quando pastores me colocaram como está o Alejandro e a Poliana aqui à frente, e o meu pastor dizia assim para mim no escritório dele: você vai descer, você vai sentar na primeira fileira, e em vez de você ficar vendo vídeo de outros pregadores, qualquer palavra que eu disser, você vai sorrir e dar um glória. Quando o meu pastor, por me ver falando um outro dialeto e não suportar, achar que é demônio, me chama no escritório e diz isso aqui para mim: eu prefiro ter 189 pessoas como está aqui na sexta-feira, e sexta-feira que por sinal Deus me concedeu, porque começou com 5 pessoas, passou a ter 189 na sexta, num culto que não era comum, e na quarta, que era o culto do pastor, ia 180, já começou a gerar uns ciúmes, uma inveja. Esse pastor pegou e disse: eu prefiro ter as 189 pessoas aqui, do que ter você aqui dentro. Isso não me abalou, tirou a minha liderança. Quando pensa que não, a escola bíblica que estava cheia esvaziou.
começaram então a questionar. E questionar comigo: por que você não sai dessa igreja? A Vera está ali, o Inácio foi lá na minha casa. Por amar a mim e a minha família, Inácio e Vera disseram: o senhor não precisa passar por isso. E eu dizia: mas Deus não falou nada para mim sair. Eu preciso ficar. Pessoas que me conheciam, que disseram para mim: sai da igreja, vai para outra igreja. Outros que ligaram para minha mãe dizendo: interna ele. Isso aí não é de Deus, isso é demônio. Isso é capeta. Seu filho está perturbado, seu filho está doido. Mas eu e a minha família, minha esposa e minha filha, nos mantemos naquilo que Deus havia prometido. Sofremos perseguições, continuamos a sofrer. Dizem que eu sou louco, dizem que eu sou tudo. Mas em nenhum momento eu deixei palavra dessas pessoas influenciar naquilo que Deus me prometeu. Quando então fomos comprar o primeiro lote, que é este, disseram: olha, não construa uma igreja, faça um galpão. Eu: não. Porque você paga um aluguel de R$5.500 na Alameda do Sabiá, você não vai conseguir pagar aluguel, pagar prestação e construir uma igreja. Em um mês a gente faz um galpão. Eu: não. Está aí. Por quê? Porque eu perseverei. No tempo de espera eu guardei. Sabe por que eu guardei? Porque eu não sou como muitos. Pastor, o que muitos são? Eles acham que o tempo de espera, o tempo de ficar aguardando é um desperdício. Tem pessoas que acham que o tempo de espera é uma perca de tempo. O tempo de espera é um desperdício. Só que eu vou mostrar para você que o tempo de espera não é um desperdício, nem uma perca de tempo. O tempo de espera, nós estamos aguardando o tempo de Deus se estabelecer na nossa vida. O tempo de espera para aqueles que estão dentro da palavra do Senhor é só o tempo que Ele está aguardando de Deus estabelecer o tempo dele na minha vida e na sua vida. Eu acho que você não entendeu. Esse período que você está esperando, aguardando, é só o tempo de Deus para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Passou-se o tempo. Foi um ano falando outro dialeto, e o povo me chamando de demônio, capeta, retardado, mongoloide, me beliscando, me pedindo documento, querendo tirar do meu trabalho, tudo quanto. Passou um ano. Como diz alguns pastores, a palavra do Senhor diz: se é de Deus vai prevalecer, se não for, deu ruim. Vocês não sabem o que é pressão não, meu lindo. Hoje eu digo aqui para muitos, vocês estão com uma mão com açúcar. Na minha época, meu lindo, você não tem noção o que era. Mas eu não dei ouvido a eles. Eu ouvi a Deus. E o que Deus me prometeu. E por que eu disse isso? Como alguns dizem, né? O mundo gira, o mundo dá volta, não é isso? Então ontem, era às 14h30, eu tive que sair mais a pastora. E eu saindo mais a pastora, nós fomos encontrar com uma pessoa que, por sinal, é cristã e que lembrou da minha pessoa e da pastora. É uma irmã da Assembleia de Deus que trabalha com corretagem. E fomos encontrar essa irmã para olhar algumas coisas. Ela pegou e disse: ô pastor Luizinho, é o senhor, pastor Luizinho? Pastor Luizinho, eu lembro da época da irmã Essi, da Assembleia. Quando nós passávamos a porta da igreja onde o Senhor congregava,
E Deus usava o Senhor para falar do altar conosco lá na rua. Lembro também, pastor, quando o Senhor não falava português e as pessoas falavam: esse cara está doido, esse cara está maluco, isso não é de Deus. E ela dizia: mal eles sabiam que era um mistério de Deus na sua vida. Pastor, eu tive lá na sua igreja, porque ela fez uma cirurgia e quase eu não a reconheci, porque ela era gordinha, agora está magrinha. E ela disse: eu tive lá na sua igreja. Como que a igreja ficou linda, hein, pastor? Que maravilha, né? Deus promete e Ele cumpre com aquilo que Ele... Mas aqui, Ele prometeu. E eu acreditei, perseverei, confiei e não desfaleci na fé. O meu tempo de espera, o meu tempo de aguardar, eu não dei lugar para as vozes que queriam frustrar aquilo que Deus já havia me prometido. Eu vim aqui nesta noite dizer a você que o tempo de espera não é um desperdício, não é perca de tempo. Nós só estamos aguardando o tempo de Deus de ser estabelecido, tanto na minha vida como na sua vida. E eu vou mostrar isso aí biblicamente para você. A Bíblia diz que um dia Jesus é convidado para ir numa festa de casamento. Nós sabemos que um convite só é feito para quem nós conhecemos, seja mais próximos ou intermediário, para não dizer menos distante. Eu não convido estranho, eu convido quem eu conheço, quem eu tenho uma autoestima. A Bíblia diz então que Jesus é convidado. Maria também é. Os discípulos também são. Está escrito aí em João capítulo 2. E a Bíblia diz que Jesus vai à festa. E está tudo lindo. Tem comida, tem bebida, tem dança, tem música. Os noivos estão felizes. Os pais dos noivos também estão todos eles felizes. E a Bíblia diz que chega um momento que Maria vai ficar sabendo, ela deve ter ouvido alguém comentar: olha, o vinho acabou. O vinho acabou. E Maria sabia quem era Jesus, além de ser filho dela, porque a Bíblia me diz que ela foi envolvida pelo Espírito Santo, ou seja, como um cobertor que você usa hoje nesse frio, foi Maria, coberta, envolvida pelo Espírito Santo de Deus, que revelou a ela quem ela estava gerando. Então Maria, além de ser mãe, sabia quem era Jesus. E o que ela fez? Chamou Jesus. Senhor, o vinho da festa acabou. Mas a resposta de Jesus, ela parece grosseira. Porque ele vai dizer: o que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Maria achava que Jesus iria realizar um milagre a partir do momento que ela ia pedir para ele. Só que Jesus sabia de algo. Que o tempo de espera não é desperdício nem perca de tempo. O tempo de espera é só para manifestar aquilo que o Senhor havia prometido. Porque aquilo que Ele promete, embora realize sonho nosso, o principal é glorificar o nome dEle. O principal é glorificar o nome dEle. Agora preste atenção. Embora Jesus tenha realizado um milagre, quando Jesus vai falar com Maria: o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, Jesus está querendo dizer assim: ô Maria, o meu propósito,
ou o propósito de Deus Pai na minha vida vai além do que transformar uma água em vinho. Ô Maria, a minha hora não chegou, mas mesmo assim, Maria, nesse meu período de espera, nesse período que eu aguardo o tempo de Deus para se cumprir na minha vida, eu quero te dizer algo, eu posso fazer milagre. Pegou não, né? Vou melhorar então. Nesse tempo seu de espera, você pode sim, em nome de Jesus, realizar prodígio, maravilha, milagre. Muitas coisas irão acontecer através do nome de Jesus, mas o principal ainda não. Existe um tempo de espera, e se você não prestou atenção, nós estamos vivendo isso. Nós estamos aguardando por algo que nós nem sabemos o dia. Porque a palavra do Senhor também vai me dizer em João capítulo 14. Que Jesus vai dizer, ó, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai. Me ajuda? Há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito, eu vou para o Pai. Mas ele depois vai dizer, mas eu voltar. Então ele fez uma promessa. E dentro dessa promessa, nós estamos esperando. E nesse período de espera, Deus está te usando. Você ora no nome de Jesus, a pessoa é curada. Você ora no nome de Jesus, a pessoa é liberta. Você ora pedindo a Deus uma coisa, Ele te dá carro, Ele te dá casa, Ele te dá saúde, Ele liberta, Ele cura, Ele te dá esposa, Ele te dá filho. Mas o propósito maior ainda não ocorreu. Qual é o propósito maior? Quando a trombeta soar, ao ressoar da trombeta, dada a ordem, a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão, e encontrarão com o Senhor nos ares, aleluia, e aqueles que estiverem vivos, serão arrebatados, encontrarão também com o Senhor nos ares, e logo em seguida, apresentaremos no tribunal do Senhor de recompensa, tribunal de recompensa chamado Bema, para que cada um receba aquilo que no período de espera, aquilo que no período de espera, nós fizemos para Ele. Ei, você não entendeu? O modo como você está esperando não está agradando a Deus. O modo de esperar que agrada a Deus é continuar fazendo a sua obra. Você não pode aguardar parado. Você aguarda fazendo aquilo que o Senhor te ordenou a fazer. Ah, tribunal conhecido como Bema, tribunal de recompensa, onde cada um vai apresentar suas obras ao Senhor. E depois, o propósito, morar com o Senhor eternamente. Se você está dentro do propósito do Senhor, não fale que o Senhor está tardando em cumprir com aquilo que Ele prometeu. Se você está dentro do propósito do Senhor, eu peço a você, não diga que o tempo de Deus é um desperdício na sua vida. Esse tempo de espera nosso não é um desperdício. É só o tempo de Deus estabelecer aquilo que Ele prometeu. Olha só o que a palavra diz. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Nós, às vezes, achamos que o tempo de espera é um período de desperdício. Sabe por que eu estou chorando aqui agora?
Porque o Espírito Santo, ele diz assim para mim: gostei. Quando você falou que no período de espera, eles têm que fazer aquilo que eu ordeno. Gostei. Quando você falou que eu vou recompensar cada um segundo as suas obras, e essas obras são feitas no período de espera. É no período que nós estamos aguardando a volta dele, a vinda dele. Porque depois só moraremos com ele eternamente. Então você tem que fazer agora. Você tem que anunciar a palavra agora. Em nome de Jesus, você tem que curar agora, no nome de Jesus, orando. É libertando agora, ensinando a palavra, anunciando a palavra. Ei, louvor adora a Deus. Louvor é para Deus. Você pode até chorar. Seu emocional pode ser movido, mas o que liberta, cura, sara e transforma é a palavra. É a palavra, irmãos. É a palavra. Continuando, ele prometeu. Aí Pedro, está escrito, discípulo do Senhor, escolhido pelo Senhor, vai ter algumas atitudes. Atitudes essa que para nós Pedro não deveria ter cometido. E olha que esse Pedro, ele estava lá junto com os demais quando o Senhor disse: olha, eu vou, mas eu vou voltar. Só que nesse período, Pedro ainda não tinha recebido a chave do reino. Pedro ainda era aquele que estava no processo. Embora ele estivesse no Monte da Transfiguração, e viu lá Moisés, Elias e Jesus. E ele disse: eu vou fazer 3 tendas aqui. Ele vai ouvir a voz de Deus Pai dizendo: não, somente um. Só ele é meu filho. Sabe esse Pedro? O que andou sobre as águas. É ele que eu estou falando. Aquele que quando o Senhor trouxe uma palavra que para muitos foi dura, quando o Senhor diz: olha, se vocês querem ter vida, vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Eles acharam um absurdo aquilo. E Pedro então vai dizer: Senhor, para onde ou para quem eu irei? Sendo que só tu tem palavras de vida eterna. Sabe esse Pedro? Quando ele ouviu de Jesus, que Jesus ia para Jerusalém, para Israel, ia morrer, ele disse: não, o Senhor não vai morrer, eu não vou deixar. E o Senhor disse: para trás de mim, Satanás, porque tu conheces a obra dos homens, mas não conheces a obra de meu Pai. Sabe, quando Jesus falou que iria morrer, Pedro disse: não. E Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para se andar com você. E eu intercedi por você, Pedro, para que quando você converter, você converta muitos, Pedro. Sabe, esse Pedro disse: Senhor, morrerei contigo. E o Senhor vai dizer: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. A Bíblia diz em João 7,30 que por várias vezes tentaram prender Jesus. Várias vezes. Mas a palavra do Senhor me diz que não era a hora. Tentaram prender Jesus por várias vezes, líderes religiosos, mas não conseguiram prender. Por quê? Porque não era o tempo que Deus havia estabelecido para que isso ocorresse. Amados, por mais que você ache que pode mudar o tempo de Deus, você não pode. As coisas só irão acontecer dentro do tempo de Deus, porque Ele disse em Eclesiastes 3:1:
Para todo o propósito existe um tempo determinado por Deus debaixo do céu. Há um tempo apropriado para todas as coisas, está escrito. Tentavam prendê-lo, mas não conseguia. Mas eu vou dizer algo aqui para vocês, que está escrito também. Escrito por Pedro. Naquela época, Pedro, agora já líder da igreja, ele vai orientar os irmãos. E o meu papel aqui também é orientá-los. Para que você não acredite naqueles que estão dizendo que Deus não irá cumprir com aquilo que Ele prometeu. Porque nós cristãos temos o costume de dizer, Jesus está voltando. E quando nós falamos isso para muitas pessoas, elas começam a zombar de nós. Minha mãe falava a mesma coisa. Meu pai também dizia a mesma coisa. Minha bisavó falava isso, ela já morreu e até hoje Jesus nada. Não é assim? Talvez eu tenha pessoas que já ouviu isso. Eu já ouvi muito isso. E ainda ouço muito isso. Só que Pedro, já líder, com a chave do reino, olha o que ele vai dizer. 2 Pedro 3,4. Pedro está alertando. Eu também quero alertar você que está aqui nesta noite, seja presente online. Olha o que ele diz. Eles dirão, vão levantar, já levantou pessoas que vão dizer para vocês que não irá acontecer aquilo que Deus prometeu. Pessoas levantadas por Satanás ou não, que vai dizer para você que Deus não irá cumprir com o que Ele prometeu. Olha Pedro, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Assim são muitos que falam com vocês, olha lá, você não fala que Deus usa o pastorzão e até hoje não aconteceu nada? Eu ainda era do mundo quando Deus usou a irmã Brasilina para falar que eu era um homem de Deus. Eu ainda bebia, eu ainda jogava truco, mas Deus usou aquela mulher. Quantos anos tem? Quantos anos tem? Quantos anos tem? O grande problema hoje das pessoas que elas acham que aquilo que Deus está usando um homem ou uma mulher de Deus vai acontecer no dia dele, na hora dele, quando ele quiser e na hora que ele quiser. Não, meu lindo. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Quem conhece você não sou eu, quem conhece é Deus. O que cabe a mim e a você é acreditar se Deus está falando ou não. Porque se Deus falou, Ele cumpre. Agora se o homem falou, ele não vai cumprir com aquilo que Deus falou. Olha só, irmãos. O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Quantos que não falam para você? Está na igreja há tantos anos e está a mesma coisa. Você falou que Deus ia fazer isso na sua vida, que Deus ia fazer aquilo, e até hoje nada. O que essas pessoas estão querendo? Desanimar você, desfalecer com a sua fé, e até mesmo fazer você se tornar um incrédulo. E mais grave ainda, um ateu, murmurador, questionador, reclamador. Mas olha só o que Pedro vai dizer. 2 Pedro 3,8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora. Ah, quantas pessoas que eu ouço dizer assim, não, que demora. Parece que Deus esqueceu de mim. Nossa, Deus está atrasado demais, já estou velho, velha, estou novinho demais. Não, tem alguma coisa errada, meu Deus, não pode. Está acontecendo com fulano e comigo nada. Está acontecendo com ciclano e comigo nada. Estou há anos na igreja e nada, o outro chegou agora e tudo. Deus está demorando. Deus não me ouviu, Deus não me ouve mais, Deus distanciou de mim. Ei, você precisa entender sobre o tempo de Deus. E eu vou dizer aqui, não se esqueçam disto, amados,
Para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele já te respondeu. Eu sou o contrário daquilo que os outros estão dizendo, que não condiz com aquilo que eu prometi. Eu sou ao contrário, o contrário. Olha o que ele diz. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Neste período de espera, de aguardar, da manifestação, do cumprimento da promessa, o que o Senhor está fazendo é sendo paciente. Enquanto o Senhor é paciente, Ele está dizendo para mim e para você: continue fazendo a obra no meu nome, porque aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Assim como eu prometi na sua vida, eu prometi também na vida dos outros. Então você aguarda o seu tempo. Enquanto você aguarda o seu tempo, eu estou trabalhando na vida do outro, porque eu sou paciente. Eu sou paciente. Por que Ele é paciente? Porque Ele não quer perder ninguém. Eu disse em João 7,30, que tentaram prender o Senhor e não conseguiram. Por quê? Porque ainda não era chegado a hora. Mas em João capítulo 17, repita assim comigo: o tempo de espera não é um desperdício e nem perca de tempo. É só um tempo que o Senhor estabeleceu para manifestar o seu tempo, que é a promessa dele na minha vida. Amém? Segura aí. João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. E ele disse: Pai, chegou a minha hora. Não pegou, né? Queirem eles gostem ou não, o tempo de espera vai acabar. E a hora de Deus vai chegar na minha vida e na sua vida. Não, acho que você não entendeu. O tempo de espera não é o desperdício. É só o tempo de Deus estabelecer o tempo dele na minha vida e na sua vida. Então fala para você mesmo: olha, a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. Tentaram prender Jesus, mas não conseguiam, porque não era a hora. Mas Jesus agora em João 17 vai dizer: chegou. Chegou a hora. Olha só que lindo. Glorifica teu filho. Olha o que Jesus está dizendo: Pai, chegou a hora de eu ser glorificado. Sabe por quê? Porque quando Jesus é glorificado, logo em seguida o Pai também é glorificado. Eles não pegaram, então vão melhorar. Quando o tempo de Deus se estabelece na minha vida e na sua vida, nós nos alegramos, porque conquistamos coisas que jamais imaginávamos conquistar. Não é assim? Ficamos felizes, fazemos festas, só que nós esquecemos de algo: que quando Deus cumpre com aquilo que Ele prometeu, embora traga felicidade, alegria para nós, e nós glorificamos o nome de Jesus, o nome de Deus Pai também é glorificado. Então é por isso que a sua hora vai chegar, porque quando a sua hora chegar, Deus Pai também será glorificado. Olha só o que diz a palavra. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora.
glorifica o teu filho, meu Deus, para que o teu filho te glorifique. Ei, como hoje eu glorifico a Deus Pai? Estando aqui como pastor, os anos se passaram, e tudo aquilo que Deus disse, a maior parte já aconteceu na minha vida. Eu fui beneficiado, passei de criatura para filho. Não tinha herança nenhuma, agora eu tenho herança. Sou herdeiro e co-herdeiro de Cristo Jesus. Não tinha vida eterna, agora tenho a vida eterna. Era nada para o mundo, hoje eu sou servo, discípulo do Deus vivo e amigo dele. Pastor. Assentado em cima de uma pirâmide. Olha o formato da igreja. Vou perguntar: precisa de mais exemplo? A Karen ainda no ventre, o Senhor disse: cedo tiro ela de vocês. Com 19 anos foi embora. O que mais você quer? O que mais você quer? Vou te dar mais outra. Deixa o escolar, fica por conta, porque te sustento do mesmo jeito. O que mais você quer? Hein? Vou comprar meio quarteirão inteiro. Sai da porta para fora e conta quantos que é nosso. O que mais você quer? Eu sou ousado. Eu vou. Essa igreja vai glorificar o nome do Pai com o condomínio. Essa igreja vai glorificar o nome do Pai com a escola. Essa igreja vai glorificar o nome do Pai, vai glorificar com o sítio, vai glorificar. Podem falar que não, mas eu creio naquilo que Deus prometeu para nós. Nós nascemos para ser amigos de Deus. Quer mais uma prova que somos amigos? No início do ano, Deus nesta igreja falou: não façam nenhum negócio depois do mês de julho. Quem é que esperava do Trump taxar 50% o Brasil? Vai no banco para financiar um carro, vai financiar uma casa, passa o seu cartão aí e vê o tanto de juros. Mas a Bíblia diz que Deus só revela os seus segredos para os seus amigos. Nós nascemos para ser amigos. E assim como pela manhã, vou falar para você que à noite, quem não esteve presente vai pegar hoje, quem esteve vai lembrar, que no domingo retrasado, Deus, neste culto, pela manhã disse: se os meus líderes que estão no altar, pastores, ministros de louvores, se os meus líderes que estão lá em Brasília, não se arrependerem de quê? Do dinheiro, gavetinha, rachadinha, suborno, coisa ilícita. Se os pastores não se arrependerem, ministros de louvores, todos do altar, eu, o Senhor, por mais 4 anos, vou deixar vocês com o mesmo governo. É época de eleição? Eleição é ano que? É ano que? É ano que? Está achando que é só 50%? Vai virar 100%. Isso se quem está lá na presidência, né, não recuar como a China teve que recuar, porque sabe que perde. Só que eu vou dizer algo que Deus me usou aqui para falar.
Anjo não desce para votar. Quem vota sou eu. Quem vota é você. Eu sei que tem petistas aqui. A escolha é sua, meu lindo. Só que quem é de Deus não é contra a família e nem a favor de homem com homem e mulher com mulher. Para de ficar apegado a bolsa gás, bolsa chinelo, bolsa cueca, bolsa calcinha, bolsa pasta, bolsa tudo. Para com isso. Lê Bíblia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus não está no governo, o justo não governa, o povo geme e chora. Fala que você não está gemendo não. E o Senhor falou: podem preparar, porque vai doer. Vou repetir para você gravar, embora seja um culto online. Se nós não nos arrependermos, teremos mais 4 anos. O Brasil já está quebrado. Imagina um país quebrado com mais 4 anos com quem governa do modo que está governando. Vocês estão brincando com algo sério. Eu não olho o partido político. Eu olho o que eles estão se enquadrando dentro da palavra de Deus. Aqui não é PSDB, não. Eu quero saber quem é de Deus e quem não é de Deus. O Espírito Santo ele é tão tremendo. Em 2019, 2020 foi a pandemia, não foi? Foi a pandemia? Muitos aqui receberam o auxílio, não receberam? R$1.000, né? Receberam? A minha filha também recebeu. Quando foi 2 anos depois, cobrou dela R$3.000. Seu pastor, vou ter que pagar amanhã. Eu não recebi auxílio. Eu era transportador escolar como a minha esposa. Fomos isentos de todos os impostos. Não foi? Chegou uma carta para mim sexta-feira, com meu nome para ser protestado, porque eu não contribuí no período da Covid. Não estou fazendo L do Cano não, tá? Do jogador do Fluminense não, que faz para o filho dele não, você entendeu? Sabe quanto que eu vou ter que pagar amanhã? 870 mais 870. 1.740 reais. Por algo que eu havia sido isento como transportador escolar. Irmãos, vou te contar mais uma. A igreja por lei é isenta de IPTU. Está todas as cartas ali que a prefeitura negou a isenção do IPTU para essa igreja. Está ali. Mas, há quem diga, né? Eu sou de Deus, mas sou a favor do aborto. Eu sou de Deus, mas sou a favor dos homossexuais. Eu sou de Deus, mas sou a favor do lesbianismo. Só que a palavra de Deus me diz que os homossexuais não entram. O afeminado também não entra. Meu Deus do céu, não entra. Honra teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prolongados. Antes que fosse formado no ventre eu já te conheci. Antes que saísse da madre eu santifiquei. A minha pergunta é: Deus não sabe o feto que está ali não? Mas quem sou eu, né, irmãos? Quem sou eu para mudar vocês? Mas o meu papel é orar e pedir o Espírito Santo para falar com você, porque eu a qualquer momento Deus vai me levar. Mas você está aí, olha lá, está vendo lá a nenenzinha lá no colo? Vai sofrer o que eu não vou sofrer.